Olá, galera, boa tarde. Vou esperar a turminha começar a chegar aí para a gente começar a nossa live com o contador Tiago da Águia Consultoria. Vamos entrando. Matheus, Eliseu, turminha da Tecnoeb chegando aí. Vamos lá, daqui a pouco o Tiago vai entrar aí e a gente já coloca ele na conversa. Vamos lá, Tiago, manda o seu convite aí, entra aí, que já vou te inserir na live. Mais uma live da Tecnoeb. A gente está vivendo um momento aí de muitas lives, né? Uma live-demia, e a Tecnoeb procura trazer para os seus clientes, para os seus parceiros, informações nutritivas, né? Uma live, mas com a informação que acrescente algo para todo mundo. Emílio Parolini, um abraço, obrigado pela presença. Isso, Thiago, beleza? Bom, enquanto a turminha está chegando aí, eu vou primeiro iniciar aqui a nossa live, gastando alguns minutinhos aqui, para falar um pouquinho sobre a Tecnoeb. Tecnoeb, desenvolvedora de software, atua no mercado varejista de alimentos no Brasil inteiro. E você pode encontrar a Tecnoeb em vários canais. Aqui no Instagram, no meu Instagram, Instagram da Tecnoeb. No Spotify, nós temos um canal TWCast, que toda semana a gente está postando alguma informação lá. No canal do YouTube da Tecnoeb Informática. Nos blogs, meu blog marciogoulart.com.br e no blog do grupo tecnoeb.com.br você encontra a gente, conversa com a gente e escuta os nossos conteúdos, tá certo? Nesse momento a gente vai começar mais uma live nutritiva, com mais alguma informação com o nosso parceiro Tiago. Antes disso, enquanto as pessoas vão chegando aí, eu queria dizer o seguinte: a gente está vendo aí sempre muita notícia ruim, mas eu vou começar com boas notícias, que é para dar uma olhada aí para a galera, né? Live está acontecendo a todo momento, a toda hora, e tem muita gente boa aí fazendo live: professor Cortella, Abelo Diniz, Ricardo Amorim, Luciano Pires, Márcio Rodrigues e Emerson Amaral aí do nosso setor de panificação e varejo. Tem muita gente boa, então vale a pena vocês acompanharem aí as lives desses caras aí pelo Instagram, tá certo? Outra notícia boa: vacina contra o Covid pode ficar pronta em setembro, segundo a Pfizer, a farmacêutica Pfizer e a Universidade de Nova York. Então pode ser que em setembro a gente já tenha a primeira vacina, muito antes de que muita gente já imaginou, tá certo? Bolsa de Valores, 700 mil novas contas foram abertas na Bolsa de Valores de janeiro a abril. Então tem muita gente com dinheiro e está investindo ainda, hein? Juros da economia caiu para 3%. Isso é inédito, né? Acho que há muito tempo a gente não via juros tão baixos assim. Não lembro de ter juros tão baixos. O Copom cortou os juros e caiu para 3%, surpreendendo todo mundo, né? A gente está vendo notícia de muita gente infectada, mas o Ministério da Saúde soltou um balanço com 100.459 pessoas que já superaram o coronavírus, o Covid-19. Outra boa notícia aí. Tem um monte de gente fazendo muita coisa, muito curso gratuito pela internet, muita coisa boa pela internet. Aproveita o tempo que você estiver ocioso aí, que você não está gastando no trânsito, para você aprender alguma coisa pela internet. Tem muita coisa gratuita pela internet. Inclusive a Tecnoeb Informática tem uma coleção de cursos que a gente vai soltar a partir da próxima semana, falando de CMV, falando de curva ABC, de auditoria de LCM, de Omni, de inventário, de informações fiscais, de cadastro de produto, muita coisa útil para você utilizar nos seus sistemas. Quer divertir um pouco? A Academia Coche Toro, a chilena Coche Toro, soltou um curso de vinhos completo em português, tá? Entra lá no canal do YouTube da Coche Toro, que você vai ter um curso completo de vinho. Para quem gosta de vinho, é uma delícia, tá certo? Já tivemos mais de 5 bilhões de reais em doações para combater o Covid. Muita gente, muitas empresas aí ajudando os governos a combater o Covid. Muita coisa boa. Inovação. As lojas da Havana anunciaram hoje
que elas estão vendendo alimentos, já que a sua gama de produtos parou de vender nas lojas, estão fechadas. Então, elas estão vendendo alimentos. Declaração do seu CEO, Luciano Hang, queremos ser o Carrefour. Então, mudou o negócio dele, né? O Walmart contratou 235 mil novos funcionários para dar conta do aumento da demanda. 235 mil novos funcionários no mundo para dar conta do aumento da demanda. Tem muita coisa boa acontecendo aí, tá certo? Eu queria começar com essas notícias boas, enquanto o pessoal está entrando aí, para ver que, sabendo utilizar as tecnologias, as ferramentas, sabendo das notícias, tem muita coisa boa acontecendo. Então, temos que aproveitar o nosso tempo, tá certo? Eu vou chamar o Tiago aqui. Tiago é contador do nosso cliente, trabalha no setor alimentício, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Montes Claros, MBA em Contabilidade Empresarial, MBA em Gestão, Controladoria, Auditoria e Direito Tributário pela FGV. Tem muito conhecimento, muita bagagem para falar com a gente aí. Tiago, boa tarde, obrigado pela presença, obrigado por nos prestigiar e participar da live. Eu queria primeiro que você se apresentasse e falasse um pouco da sua empresa, da AG aí para a gente. Um abraço. Ok. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? É um prazer poder estar participando dessa live. Queremos contribuir um pouco, né? Ajudar um pouco para facilitar e encontrar melhores caminhos, principalmente nessa questão tributária. Atuo já na área contábil e na área de consultoria há mais de 15 anos. Temos, conforme o Márcio colocou, graduação na parte de contabilidade, temos especialização na parte tributária, na parte gerencial, e a gente vive muito o setor de panificação, o setor de supermercados e o setor de alimentação. Então, a gente participa tanto no aspecto de gestão, quanto no aspecto tributário, quanto também no aspecto da operação. Então, a gente tenta contextualizar essas três esferas, né? Tributação, gestão e operação, para a gente estar encontrando os melhores caminhos, ok? Então, esse é um breve histórico da minha experiência e da formação. E estamos aí à disposição para todos os esclarecimentos. Me fala, Tiago, como é que o pessoal faz contato com a AG? O nome da empresa é AG Assessoria e Contabilidade, é isso? Como é que faz contato com a AG? Isso. A nossa empresa, a razão, o nome dela, a nossa atuação, né? Ela é conhecida como AG Empresa Contabilidade e Consultoria. E a gente atende todo o setor de panificação, supermercados, alimentação e demais, né? E a gente tem muita expertise, muito na empresas de médio, grande porte, principalmente no regime de tributação, lucro presumido e lucro real, e também atendemos simples, mas temos uma grande expertise na parte de lucro real. A nossa empresa ela está localizada aqui em Montes Claros, no norte de Minas, mas nós atendemos toda a região do estado de Minas Gerais e também demais regiões também. Maravilha. Tiago, eu não sei se você está longe do seu roteador de internet aí, seu sinal está dando umas falhadas. Se você quiser aproximar ou passar para o seu pacote de dados, às vezes facilita, tá? Mas vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, Tiago. Para iniciar aqui, vamos começar pela pergunta mais básica, talvez que a gente possa começar a elucidar aí para os clientes, né? Qual que é o limite de faturamento para permanecer no Simples? 3 milhões e 600, 4 milhões e 600? Isso veio evoluindo ao longo dos anos, né? Cada ano o governo faz um reajuste, a cada 2 anos faz um reajuste. Qual que é o limite para se permanecer no Simples Nacional hoje? Atualmente, hoje, o limite para permanecer no Simples Nacional é o limite de faturamento anual de 4 milhões e 800. Né? Esse limite foi alterado a partir de 2018. Né? Antes de 2018, o limite era 3 milhões e 600 e a partir do ano de 2018, esse limite foi alterado para 4 milhões e 800 anual, equivalente próximo a 400 mil por mês. A apuração é sempre dos últimos 12 meses, é isso? Isso. Sempre é considerado para enquadramento no Simples Nacional para apuração, né? Para a apuração da alíquota do Simples Nacional, consideramos o faturamento dos últimos 12 meses. Porém, para enquadramento, considera o faturamento do exercício. Falhou seu sinal aí, Thiago. Repete, por favor, para enquadramento. Para enquadramento no Simples Nacional, né, de poder enquadrar no Simples Nacional, considere-se o faturamento do exercício, né, de janeiro a dezembro. Porém, para definição
da faixa de faturamento para cálculo da alíquota do Simples considera o faturamento dos últimos 12 meses. Tá certo. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, muitos clientes nos procuram perguntando, né? Ou às vezes a gente faz o questionamento, né? De que será que ele está no regime correto? E aí é possível você tentar de uma forma simples explicar como é que acontece a apuração do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real? Quais são as diferenças, as principais diferenças, né? A gente sabe que o Simples Natural é o faturamento, mas é só o faturamento simples. Tenta dar um esclarecimento simples assim, para a gente ter uma noção de como é que essas três formas de regime tributário fazem o cálculo do imposto. Ok. A gente vai procurar fazer essa explicação de uma forma resumida e objetiva, porque ambos regimes têm algumas particularidades, né? Mais profundas. Então, assim, o Simples Nacional é o regime de tributação que consideramos a base de cálculo para pagar o imposto, a gente considera o faturamento acumulado na empresa. E o Simples Nacional, os impostos, eles são recolhidos de forma consolidada. Então, no Simples, você considera todos os tributos que a gente tem de forma consolidada, né? Que aí você incluiria PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS, e você faz o cálculo em uma guia só, baseado em uma alíquota em cima do faturamento que a empresa calcula. E conforme a faixa de faturamento dos últimos 12 meses acumulado, assim que a empresa vai saltando de faixa de faturamento, você vai mudando da alíquota do Simples Nacional, de forma gradativa. E já no lucro presumido, que é um outro regime de tributação, o cálculo do imposto, dos impostos, dos tributos que nós temos no nosso cenário nacional, ele é calculado de forma individual. Então, quando você está no lucro presumido, você tem que calcular a contribuição do PIS e COFINS de forma separada, você tem que calcular o ICMS de forma separada, o encargo do INSS patronal, né, de forma separada, e você precisa calcular o imposto de renda e a contribuição social, que é outros tributos. O imposto de renda e a contribuição social que faz a diferenciação no lucro presumido. Por que do lucro presumido? Ele puxa mais esse nome lucro presumido, mas predominantemente para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Porque o governo define uma margem de lucro para determinada atividade. Então, por exemplo, atividade de comércio e indústria, o governo define uma margem de lucro de 8% para cálculo do imposto de renda, uma margem de lucro, e a contribuição social considera uma margem de lucro de 12%. Então, o governo já define uma margem de lucro para essas atividades, né? Por isso que chama lucro presumido. Já no lucro real, os impostos são calculados também de forma individualizada, conforme eu mencionei, e o que define de mais diferença também em cima do cálculo do imposto de renda e contribuição social. Porque no lucro real, você vai pagar o imposto de renda e a contribuição social baseada no lucro que de fato a empresa apurou. Então, para isso, no lucro real, a empresa precisa possuir um bom sistema de gestão, precisa possuir uma demonstração de resultado, que ela apure o lucro real de fato, né? E em cima disso pague imposto. E se de fato a empresa não apurar o lucro, apurar prejuízo, ela não terá imposto de renda e contribuição social para pagar. Então, em suma, essas principais diferenças entre os três regimes, né? E aí cabe a gente analisar conforme o contexto de cada empresa, o contexto dos produtos que comercializa para descobrir qual que é o melhor regime a ser adotado. De forma geral, as empresas elas saem do simples para ir para o lucro real, lucro presumido, né? É um aumento de faturamento, é isso que acontece. Mas elas podem mudar de regime tributário qualquer época do ano, isso pode ser feito, tanto do simples, do lucro real presumido, do lucro real presumido para o simples, isso pode acontecer. A gente está passando agora por um cenário em que faturamento de empresas caíram de uma forma geral, né? Supermercado se manteve, padaria caiu, teve algumas lojas que fecharam por completo, estão fechadas até hoje, por exemplo, a academia está fechada, mas tem outros varejos de alimentos, loja de chocolate está fechada por completo, então o faturamento caiu. Ela pode, por exemplo, se ela está no lucro real presumido, pode regredir para o simples, ou ela pode fazer o contrário, sair do simples e ir para o lucro real presumido. Isso pode acontecer em qualquer época do ano? Não. O que ocorre? Em termos de definição do regime de tributação,
após definir o regime de tributação, ele é irretratável durante todo o ano calendário, né? Então, não existe, em regra geral, uma alternativa de mudança do regime de tributação. Quando eu sou excluído do Simples Nacional, ou por opção eu não estou no Simples Nacional, para definir qual regime de tributação eu vou optar, se é lucro real ou lucro presumido, eu opto por esse regime no primeiro pagamento de PIS e COFINS do ano. E quando eu defino esse regime de tributação, ele é irretratável durante todo o ano calendário. A única possibilidade que existe até então de alteração do regime tributário seria numa situação que eu, quando enquadrado no Simples Nacional, extrapolei o limite de enquadramento do Simples Nacional, que é 4.800.000. Então, caso eu extrapole essa faixa de faturamento dos 4.800.000, aí, automaticamente, no mês subsequente, eu não estarei mais no Simples Nacional, né? Então, eu estarei no regime de tributação que eu vou ter que escolher entre lucro real e lucro presumido. Mas a única alternativa de mudar de regime de tributação é estando no Simples Nacional e extrapolando a faixa de faturamento limite de enquadramento. Ficou tranquilo? Entendi, ficou tranquilo. E de uma forma geral, se você pegar as empresas que você atende nesse setor de varejo de alimentos, né, dá para definir qual que é a carga média tributária, juntando todos os tributos, para quem está no lucro presumido, lucro real, ou está no simples, qual que é a média? Isso alterna muito. O que acontece? Atualmente, sempre foi muito complicada a definição de planejamento tributário, né? A definição do melhor regime tributário. Por quê? Para definir um regime tributário, você precisa saber a questão do comportamento do faturamento, comportamento das compras, mix de produto, folha de pagamento. Então, é muito complicada a definição. E, principalmente, se tornou complicado que, a partir de 2018, o Simples Nacional, houve uma alteração no cálculo do Simples Nacional. Anteriormente a 2018, o Simples Nacional era muito simples a definição da alíquota do Simples. Você verificava qual faixa de faturamento você estava e, automaticamente, você já verificava a alíquota que você enquadrava. A partir de 2018, o cálculo mudou. Para definir o cálculo do Simples Nacional, você precisa ter inúmeras informações para você encontrar a alíquota efetiva do cliente. Então, não existe uma alíquota do Simples hoje semelhante para todo mundo, conforme faixa de faturamento. A alíquota do Simples hoje, ela é compatível a cada estabelecimento. Então, isso deixa o cenário um pouco mais difícil. Mas para a gente definir qual o melhor regime tributário, a gente precisa entender qual que é, por exemplo, o volume de produção, considerando o faturamento total da empresa, a gente precisa entender qual que é o percentual de participação de produção própria, qual o percentual de participação da revenda, quando revenda, quais que são os tipos de produtos que eu revendo. Em relação à questão tributária, eu possuo muito produto que é ICMS substituição tributária, eu possuo produtos que são incidência monofásica de PIS e COFINS, eu possuo produto que é alíquota zero de PIS e COFINS, então eu preciso saber qual que é a classificação tributária desse produto quando revenda, né? E qual que é o volume disso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma padaria com faturamento de produção própria de 70% e uma revenda de 30%, é um cenário. Se eu tenho uma padaria com outra inversão de produção própria e revenda, é diferente. Depende da concentração do tipo de produto, né? Então, existem várias situações para a gente estar analisando e definindo esse regime tributário. Tá. Então, a gente pode dizer que alguns dos principais fatores que vão determinar a escolha do regime tributário da empresa serão faturamento, mix de produto, folha de pagamento, produtos que são substituição tributária, produtos monofásicos de PIS e COFINS, mais ou menos isso. Tem mais alguns itens que podem ajudar a definir o regime tributário da empresa? Sim, vamos dizer, todos eles são importantes, e uma informação que ficou faltando
é em relação à questão da estrutura do resultado da empresa. É muito importante a gente entender, né? Na verdade, é fundamental, aproveitando o gancho, que todas as empresas precisam ter o seu resultado gerencial, no qual elas saibam qual que é o seu custo de produto vendido, qual que é o custo da mercadoria vendida, qual que é a despesa fixa e, por fim, qual que é o lucro líquido que está sendo apurado. Porque com o lucro líquido apurado, a gente vai poder definir qual que seria o melhor regime de tributação, por exemplo, ao definir entre lucro real e lucro presumido. Né? Então, isso é muito importante. Essa questão de ter a estrutura do resultado e saber qual o seu lucro líquido. Você tá baixando o seu celular aí, subindo seu celular aí, Thiago. Baixa ele um pouquinho, você está desenquadrando aí, só te ver. Tá? Se você puder deixar aí, tá bom? mais fixo aí, você está isso. Agora melhorou. Tá? Okay. Vamos lá, vamos tentar fazer uma simulação aqui, uma ideia, né? Ao longo dos últimos anos foi feito um trabalho muito grande na planificação para reduzir o CMV. Então, tinham lojas que tinham 50% de fabricação própria, 50% de revenda, e ao longo do tempo foram levando para 55%, 60%, 65%, 70%. Nós já temos lojas com 75%, tínhamos lojas de 75% de fabricação própria, né? E agora, com esse problema do isolamento, que muitas lojas fecharam, outras reduziram muito o fluxo de clientes na loja, passaram a vender muito por delivery, né? O mix de produto mudou completamente, o mix de produto que está na curva ABC mudou completamente. E aí nós tivemos lojas que voltaram ao regime anterior, de 50% de venda de revenda, 50% de venda de fabricação própria. A gente pode dizer que uma padaria que faturava R$300 mil por mês, ou seja, abaixo do limite médio assim, do simples, né, que seria em torno de 400, ela faturava 300 mil. Ela produzia 70% e 30% de revenda. E agora ela inverteu, ela continua faturando os 300 mil, mas ela está com 50% de revenda e 50% de fabricação própria. Está na hora dela pensar e analisar se ela permanece no regime tributário correto ou não, me deixa correr e é assim mesmo que tem que seguir. Olha, o que acontece? Nesse cenário é o seguinte, em termos percentuais, se eu tenho uma padaria com 70% de produção própria e 30% de revenda, pode ser que, dependendo do contexto, ela vai ter, por exemplo, uma carga tributária de Simples Nacional aí de 9,8% a 10,5%. Se ela for para essa configuração, de 50% de revenda e 50% de produção própria, ela vai com uma carga tributária em torno de 8%. Né? Então, você tem uma redução de mais de 1,5%, indo para essa questão de 50% a 50%. Né? Mas, assim, de qualquer forma, o que ocorre é que, nesse cenário, invertendo, ainda 50% de produção própria traz uma margem de lucro ainda considerável para o lucro final da empresa. Então, não é uma questão ainda de pensar, por exemplo, para mudar para o lucro real. Porque com 50% de produção própria na empresa, eu tenho um lucro final ainda superior ao lucro do lucro presumido. Né? Então, ainda não é esse momento de mudar. O que a gente precisa ficar mais ligado se está aumentando 50% de revenda, eu tenho que revisar cada vez mais os meus cadastros de item de revenda para que eu garanta que os cadastros dos produtos, a classificação, principalmente em relação ao PIS e COFINS e em relação ao ICMS, está correto para quando eu for fazer a apuração do Simples Nacional, eu faça a segregação correta, tirando o ICMS-ST e tirando o PIS e COFINS monofásico. Então, eu creio que se está mudando, e que de fato está mudando esse cenário nas padarias, é ficar mais alerta no cadastro dos produtos em relação ao ICMS e em relação a PIS e COFINS. Maravilha. Morron fez uma pergunta, que é o seguinte: nos dias de hoje, com as condições criadas pelo governo, né, essas condições que o governo criou para poder postergar Simples, FGTS, foi mudar a questão de afastar o funcionário, o governo pagar o salário do funcionário por um período e tal. Teve algum regime que teve mais vantagem? Quais as vantagens de cada regime? Sim.
Pergunta bem pertinente e muito usual, uma das grandes dúvidas dos empresários no momento. O regime que teve maior quantidade de prorrogações, né, porque na verdade a gente não teve redução tributária, desoneração tributária até o momento. A gente teve formas de estar conservando o capital de giro das empresas, né? Eu desviando o pagamento para imposto, eu conservo o capital de giro para outras prioridades nesse momento. Quem pôde aproveitar mais, porque teve mais situações, foi o regime do lucro presumido e do lucro real. Porque eu tive prorrogações de INSS patronal, PIS e COFINS, né? E em algumas cidades tive prorrogação de ISS. E tive a prorrogação da FGTS, que se aplica para todos os regimes. Para as empresas do Simples Nacional, o que é importante falar novamente, que é a questão da prorrogação do Simples, que nós tivemos aí, né, que foram postergadas as datas aí para o mês de outubro, novembro e dezembro. E também, agora, recente, tivemos as prorrogações dos parcelamentos do Simples Nacional, que até então, a quem tem parcelamento do Simples Nacional, os parcelamentos não tinham ocorrido prorrogações nos prazos de pagamento. E no início dessa semana nós tivemos um normativo que trouxe essa prorrogação para o Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional teve menos prorrogações, até porque o imposto do Simples é consolidado, mas tivemos prorrogações que ajudam aí no capital de giro, né? É importante colocar que nós não tivemos reduções. Então, é importante que o empresário utilize esse capital de giro que não pagou o imposto com o que for necessário, mas não esquecer de provisionar, porque lá na frente a gente vai precisar pagar esse Simples e o não pagamento disso poderá implicar na exclusão do Simples Nacional. A princípio, ele vai ser pago no segundo semestre, né? Exatamente. Ou seja, a carga vai aumentar no segundo semestre. Até lá, se Deus quiser, já voltamos ao normal. Não sei qual o normal, mas algum normal a gente vai voltar, né? Exatamente. É o novo normal, né? Você já falou aí por 2 ou 3 vezes sobre ferramentas de gestão, né? Me diz o seguinte, uma empresa que não tem um controle financeiro, não tem um controle gerencial, qual a dificuldade que ela leva para a contabilidade na apuração dos seus impostos, né? Por exemplo, quem está no Simples, às vezes, não se atenta que se você tiver produtos e tem produtos com substituição tributária, isso afeta a apuração de imposto, não é isso? Então, se essa informação não for para a contabilidade, acaba se pagando imposto a mais, é isso mesmo? Exatamente. Então, assim, acaba que por muitas mídias e por algumas informações desencontradas, há uma divulgação que empresas do Simples Nacional não precisa possuir escrituração contábil regular, né? Não precisa declarar todo o faturamento, tem uma série de coisas. E aí, o que acontece? Quando o empresário nega ter uma escrituração contábil regular, nega enviar os documentos para a contabilidade, além de você ter problema na apuração dos impostos, né? Que você, por exemplo, se você não tem um cadastro de produto organizado, cadastrado, que é ICMS-ST, o que é monofásico, você vai pagar Simples Nacional a maior, você vai pagar imposto indevido. Mas não só a questão tributária. Se você não manda os documentos corretamente, não dá um suporte para a contabilidade, tem uma escrita regular, você não vai ter um controle gerencial, você não vai ter as informações organizadas e você não vai criar uma sustentabilidade para a sua empresa se desenvolver, né? Então, assim, é muito importante que a empresa se organize, né? E como é que se diz? Você se organizando, você cria condições futuras para o desenvolvimento. Porque, por exemplo, este momento que nós estamos passando agora está sendo um momento crucial. As empresas que estão com uma boa gestão, que estão organizadas, estruturadas, por mais que teve redução no faturamento e algum problema operacional, ela está conseguindo ter indicadores para conduzi-la. Mas a empresa sem gestão, sem organização, sem um bom software de gestão, fatalmente, ela perde a visão e não consegue seguir. E, além disso, paga imposto indevido. E aí, então me diz o seguinte, chegou uma empresa aí na sua contabilidade para te propor você assumir a contabilidade dela, tem algum indicador padrão, ou tem alguns indicadores padrão que revelam a saúde financeira da empresa para você determinar qual vai ser o melhor regime tributário? Como é que você faz essa fotografia da empresa?
O que ocorre? Não tem como a gente falar do tributário sem falar do aspecto dos indicadores econômicos da empresa, né? Então, por exemplo, uma padaria, normalmente o custo vendido, que seria a parte dos insumos, né, influenciado pelo estoque, normalmente o custo do produto vendido, ele oscila entre 30% a 33%. Né? Então, quando você tem as informações corretas, coerentes dessa empresa, você já vai ali no CPV, que é o custo do produto vendido, e você já vê se é coerente. Se esse CPV está coerente, ele já implica nos impostos apurados corretamente também. Da mesma forma, também em relação à questão das despesas trabalhistas. As despesas trabalhistas das empresas, você pode apurar também um faturamento, um indicador, por exemplo, que é o faturamento por funcionário, e em cima daquela média de faturamento por funcionário padrão, você já sabe, por exemplo, se você está pagando a mais INSS patronal ou não, né? Por exemplo, o lucro líquido. Normalmente, o lucro líquido para as empresas, né, que possuem uma maior parte de produção própria, ela oscila entre 10% a 15%. Então, esse indicador também, ele vai nos dizer se o lucro está coerente e na compatibilidade também a carga tributária. Né? Então, esses são só alguns exemplos de indicadores econômicos que nós temos e que, ao apurar, a gente descobre a saúde financeira e, concomitante, também a gente verifica a questão da carga tributária, se está coerente ou não. Márcio, nós recebemos uma pergunta aí perguntando se teremos, com essas condições que nós estamos tendo de postergamento de imposto, se teremos impostos em dobro mais à frente. Né? Então, assim, na verdade, não é que teremos imposto em dobro, né? Porque quando a gente fala imposto em dobro, fica parecendo que a carga está sendo dobrada, ou está aumentando a alíquota, né? Aumentando a carga em si. Mas, na verdade, não é. Na verdade, o imposto continua da mesma forma, está sendo postergado, né, com pagamento futuro, e a gente tem que ter consciência disso, que em determinado mês nós vamos pagar o imposto, não 2 vezes, mas nós vamos ter o pagamento em um mês, um imposto de 2 competências, ou seja, nós vamos ter o pagamento do imposto da competência, por exemplo, de março, e também o imposto da competência de setembro e outubro, né? E, na verdade, para o caixa nosso, ele vai sentir como se fosse um imposto em dobro, né? Mas, na verdade, não é em dobro. E para a gente não ter esse problema, a gente precisa já começar a fazer o provisionamento desses valores para, quando chegar nessa data, a gente não ter problema com o nosso capital de giro. Ou seja, a contabilidade precisa passar qual que é o valor do imposto para que ele entre nesse provisionamento, né? Não pode deixar para a última hora. Porque às vezes pode acontecer que a contabilidade, que é o empresário ou a contabilidade acaba tendo aquele sentimento, prorrogou, e acaba não informando o valor do simples, o empresário não passa a saber qual foi o valor do simples daquela competência e depois acaba lá na frente tendo essa surpresa. Então, não vou pagar nesse período agora, mas eu preciso saber do valor e provisionar. Tá certo. O Emílio Parolini, grande abraço, Emílio, pergunta assim: quem fatura 380 mil, o melhor regime é o simples ou lucro real? 380 mil está no limitezinho lá da virada de estourar o faturamento, né? Exatamente. E tem um detalhe, essa pergunta foi muito importante, para a gente comentar um detalhe muito importante, que é o seguinte: a partir de 2018, quando aumentou o enquadramento do faturamento de 3.600.000 para 4.800.000, aquele contribuinte que já extrapolar 3.600.000, o ICMS, ele vai ser pago à parte, né? Então, ou seja, se eu estou no Simples Nacional, eu extrapolei 3.600.000, o ICMS, ele vai ser recolhido como débito e crédito, né? Então, ele recolhendo como débito e crédito, para o ICMS, é como se eu não estivesse no Simples Nacional, né? Então, o ponto... Mas não estoura no federal. Exatamente. Então, o ponto de alerta é o seguinte: se eu já passei no mês, meu faturamento está superior a 300 mil por mês, que vai já dar esse 3.600.000 anual, eu já tenho que ficar em alerta, procurar o contador e falar, vamos fazer o planejamento tributário e verificar aqui se a gente tem uma melhor alternativa. Porque dependendo do contexto dos produtos que se tem, esse ICMS pode dar uma onerada, né? E aí vem um detalhe importante, que na parte de planificação tem alguns detalhes, por exemplo, em relação ao crédito presumido do ICMS,
que eu não vou aprofundar, porque ele é complexo e tem alguns detalhes, mas esse crédito presumido de ICMS, ele ajuda muito no cálculo do ICMS quando eu saio do Simples Nacional. E dependendo do contexto, ele pode ajudar nessa carga tributária quando o faturamento excede aí 300 mil por mês. Quem está com 380 mil por mês, que já está quase estourando o limite, a alíquota de Simples dele vai estar tão alta que dificilmente ele vai conseguir valer a pena permanecer no Simples, né? Não estou falando de um varejo, de uma padaria, por exemplo, né? Exatamente. E outra coisa, o grande problema é eu estar quase no limite para ser excluído do Simples e internamente na minha empresa eu estou desorganizado. Eu não tenho um administrativo organizado, não tenho contas a receber organizado, contas a pagar, não tenho resultado gerencial. Então, eu estou quase sendo excluído e se for excluído, eu vou obrigatoriamente para outro regime sem preparação necessária. Então, eu já coloco assim, passou dos 300 mil por mês, por mais que eu faça o planejamento tributário e talvez naquele momento eu não vou alterar o regime, mas a gente dá uma aprofundada na organização do administrativo, né, do resultado gerencial, para a gente se organizar para esse futuro indo para o lucro real ou para o lucro presumido. Mas, assim, de qualquer forma, isso não é uma regra no sentido que eu estou dizendo que se eu tiver menos 300 mil, eu não tenho que organizar. Eu estou dizendo que, infelizmente, a grande realidade é que, quando eu estou no Simples menos que 300 mil por mês, acontece de ter algumas desorganizações que não deveria ter. Matheus Felipe pergunta assim, empresa do Simples Nacional pode destacar ICMS em uma nota fiscal eletrônica de saída? Porque muitas das vezes observamos um crédito de ICMS de itens nos campos de informações complementares. É o seguinte, o que ocorre? Tem uma condição quando empresa do Simples Nacional, quando você emitir a sua nota de venda e esse item que você vender for um produto tributado, você tem a condição de oferecer para quem você está vendendo o crédito de ICMS na proporção do ICMS que você paga do seu Simples. Então, se você está numa determinada faixa de faturamento, na apuração do seu Simples, e o percentual de ICMS corresponde, por exemplo, 2%, você pode oferecer 2% de ICMS para quem está comprando de você. Mas, para isso, você tem que configurar o seu sistema, ao emitir a nota fiscal de saída no campo de observação, você apresentar esse percentual dos 2% de ICMS para quem compre de você possa aproveitar. E isso é uma dica super importante, porque quando eu sou do Simples Nacional e você vai vender para empresas normalmente que é do lucro real, igual grandes supermercados de modo geral, eles analisam muito essa questão. Se é do Simples, às vezes a pessoa nem para analisar. Mas se você já vir, eu sou do Simples, mas eu ofereço o ICMS que eu pago na proporção de 2%, você já começa a abrir um diálogo, uma possibilidade de negociação. Entendi. Morvan está perguntando aqui, o grande custo do lucro real é, de fato, o INSS, que é o que espanta muitas empresas que estavam no Simples e vão passar para o lucro real, às vezes optam ir para o lucro presumido também, mas a carga do INSS é que pesa muito, essa que é a maior carga quando você está no lucro real? Sim. Das principais questões que define a questão de alteração do regime tributário realmente é a questão do INSS. Os outros tributos é importante análise? Mas é a questão do INSS. E, por exemplo, para padaria, do limiar, que muitas das vezes segura nesse limite de faturamento de 300 mil para a padaria se manter no Simples Nacional, é realmente porque a parte de funcionários de uma padaria é muito. Né? Eu tenho muitos funcionários na parte da produção, na parte do administrativo, da operação, do atendimento, e com essa folha grande, eu indo para o lucro real, o INSS patronal aumenta muito. Em algumas situações, ele corresponde a até quase 5% do faturamento, somente o INSS patronal. Então, isso é o que faz com que onere bastante a carga tributária, uma padaria ou uma empresa que possui uma folha de pagamento grande e para o lucro real. Tá certo. Em padaria, panificação, produtos com alíquota zero de PIS e COFINS, como é que isso interfere no cálculo do imposto? No caso aí, seria só para quem está no lucro real presumido ou para quem está no Simples também? Essa pergunta é muito importante,
porque volta e meia a gente encontra muitas interpretações equivocadas sobre isso. O que ocorre? A alíquota zero do PIS/COFINS, ele é uma definição que se tem no regime tributário, que ele se aplica apenas para empresas, né, que não estejam no Simples Nacional, né? Então, assim, o alíquota zero do PIS e COFINS, ele só vai se aplicar quando for apurar, por exemplo, o PIS e COFINS do lucro presumido e no lucro real. E volta e meia, às vezes, aparece algumas pessoas oferecendo serviços de recuperação tributária e vem no cliente e fala, opa, peraí, você tem tais e tais produtos alíquota zero, vamos fazer a recuperação desses produtos. E aí que é o que morre o problema, porque a alíquota zero, ela só se aplica quando eu não estou no Simples Nacional. E a mesma análise se faz também para a isenção do ICMS. Por exemplo, leite. Leite, ele é isento de ICMS. O leite que a gente compra e destina para o consumidor final na padaria. Ele é isento de ICMS. Só que essa isenção, ela só se aplica na apuração do ICMS. No cálculo do Simples Nacional, não se aplica a isenção do ICMS. Né? Então, recapitulando, a alíquota zero do PIS/COFINS só se aplica quando não estou no Simples Nacional, a não tributação, e a isenção também só se aplica quando eu não estou no Simples Nacional. Beleza. Tem alguma ferramenta que a gente possa usar para reduzir imposto? Diz que a ferramenta administrativa, de gestão, na hora de emitir uma nota, fazer alguma coisa específica que provoque, de fato, redução do imposto? Olha, o que acontece? Hoje a gente vive num contexto tributário muito complexo, com muitas normas, né? Muitos dizem que nós vivemos uma hemorragia tributária, porque são tantas normas, tantas resoluções que a gente encontra numa situação muito complicada. Mas o que acontece? O primeiro passo é possuirmos um cadastro de produto bem organizado, né? Um cadastro de produto com a classificação do PIS e COFINS e ICMS bem atualizado, bem organizado. E para definição do ICMS e do PIS e COFINS, nós precisamos o quê? De uma classificação de ICMS bem definida, né? Porque quem direciona a tributação do ICMS e do PIS e COFINS é a classificação do NCM. Então, nós precisamos ter esse NCM bem atualizado e cadastrado no banco de dados do produto. E aí nós temos algumas ferramentas para definição do NCM correto, né? Que é a primeira parte. Então, nós temos alguns softwares, algumas ferramentas tecnológicas que oferecem uma melhor classificação desses NCMs. Inclusive, a própria Receita Federal tem uma ferramenta que chama NCM Online, que você pode digitar no Google RFB NCM Online, e lá você encontra os NCMs coerentes com os cadastros do produto, que, baseado nesse cadastro correto com o NCM, você vai ter a carga tributária correta. Mas para definir a alíquota e a tributação, aí você precisa contar com uma contabilidade, uma equipe bem organizada e sintonizada para vir fazendo essas classificações. Perfeito. Aí você falou de NCM aí, vale a gente reforçar que no sistema Lince da Tecnoeb Informática tem uma ferramenta muito interessante que chama auditoria de NCM. O que a auditoria de NCM faz? Ela compara o NCM que está no seu cadastro de produto com o NCM que veio na nota fiscal daquele produto que você comprou. De forma geral, os fornecedores têm um mix de produtos muito menor do que a loja. Então, eles têm mais controle do NCM do que, às vezes, a própria loja. E é uma boa referência para você saber se o seu NCM está certo. Mas, como você disse, não é a única, né? Tem outras ferramentas que podem definir o NCM corretamente. Mas é importante. Hoje, o NCM ele não provoca rejeição na emissão da nota fiscal de consumidor eletrônico, a não ser que ele não exista, né? Mas pode ser que mais à frente o NCM, simplesmente por estar errado, ou seja, se você colocar o NCM de um produto no outro, inverter o NCM, ele vai poder ser rejeitado, não é isso? Exatamente. E é super importante isso, assim, é igual você colocou. Se for um NCM que não existe, e existe a possibilidade de você classificar errado, e nessa classificação errônea, o fisco vai interpretar também a tributação de forma equivocada. Então, se você classifica de forma errada, o fisco vai cobrar um imposto que não existe. E hoje, nas administrações fazendárias, todos os fiscos do ambiente digital, eles já estão criando
malhas automáticas. Então, mensalmente, o fisco já tem como evidenciar para o contribuinte as alíquotas incorretas que você utilizou ao longo do mês, né? Então, por exemplo, em Minas, já tem essa autorregularização funcionando e ao final do mês, o fisco já te apresenta uma planilha de Excel que ele já mostra qual a alíquota que você utilizou e qual que é a alíquota que deveria pagar e ele já te mostra uma denúncia espontânea e já uma guia para você pagar a diferença. Então, o fisco já está evoluído em tal situação que ele já faz essa conferência mensal para você, né? Então, isso só redobra a nossa atenção. Como é que o fisco eficiente ajuda a gente, né? Que beleza, maravilha para o fisco, hein? Isso. E como é que se diz? O fisco, ele está utilizando as ferramentas tecnológicas e nós também temos que procurar. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Matheus Filipe colocou uma pergunta aqui. Qual a vantagem que se tem dos produtos monofásicos em ambos os regimes? Primeira coisa, eu vou pedir para você explicar o que é um produto monofásico. Monofásico, até uma década atrás, eu achava que era só energia, né? 110, 220, monofásico, trifásico. O que é um produto monofásico? Qual a vantagem desse monofásico em ambos os regimes? Ok. Nós estamos aí falando de monofásico, mas não explicamos o que seria, né? Então é o seguinte, partindo do próprio conceito, o mono aí, ele remete o quê? Para apenas uma fase, né? E esse conceito de monofásico, ele se aplica apenas para o cálculo, né? Apenas quando a gente trata aí das contribuições do PIS e do COFINS. E o que seria esse regime monofásico? Seria uma concentração do pagamento de PIS e COFINS numa fase só. Então, o que o governo faz? Ele determina um contribuinte, por exemplo, a indústria, que ela vai pagar o PIS e COFINS de toda a cadeia para frente. Então, ele aumenta a alíquota de PIS e COFINS na indústria e a indústria paga o PIS e COFINS da cadeia para frente. Então, ela paga o PIS e COFINS da distribuidora, do supermercado, até chegar no consumidor final. Então, a indústria, por exemplo, ela paga o PIS e COFINS de toda a cadeia, e aí o distribuidor, quando compra esse produto da indústria, ao distribuidor vender esse produto para o supermercado, ele não vai pagar mais PIS e COFINS, porque a indústria já pagou o PIS e COFINS. E da mesma forma a cadeia. O supermercado, quando compra esse produto, ele não vai ter crédito de PIS e COFINS. Quando ele vender, também ele não vai ter PIS e COFINS, porque já foi pago na indústria. E isso se aplica também para o Simples Nacional. Então, quando você compra um produto que é monofásico, esse PIS e COFINS já foi pago lá na indústria. Então, você não pode pagar esse PIS e COFINS novamente. Então, a gente vê muitos produtos, principalmente os produtos que a gente mais vê, que classifica como monofásico, seriam os refrigerantes, cervejas, produtos de higiene, shampoo, condicionador. Então, esses produtos, a grande maioria, todos eles são monofásicos e dessa forma o PIS e COFINS já foi pago lá na indústria. Então, quando você apurar o Simples Nacional, você não pode pagar o PIS e COFINS. E o que a gente vê muito é muitas empresas que não se atentam a esse detalhe e acabam pagando o PIS e COFINS de forma maior, né? E a gente vê muitas pessoas oferecendo serviços no qual faz um levantamento dos 5 últimos anos que você apurou para estar fazendo a recuperação do que você pagou indevidamente. Tá certo. Uma outra pergunta aqui. Material de uso e consumo imobilizado e material utilizado para produção, para a indústria, né? A nota fiscal tem que vir diferente. Como é que é a tratativa disso na hora que você vai contabilizar? Olha, o que acontece? A questão de insumo, partindo aí da questão de insumo. Insumo é super importante e a gente sempre pede, quando possível, que a gente tenha uma nota específica para insumo. Por quê? Eu não misturo com a natureza, por exemplo, para revenda. E é um detalhe importante porque quando eu tenho um produto que normalmente é substituição tributária e eu compro esse produto para insumo e a empresa possui um KNAI de industrialização, esse não vai ter substituição tributária dele. Porque a substituição tributária do ICMS, ela só se aplica quando eu tenho comercialização. Quando existe compra de indústria para indústria, não se paga o ST. Então é importante que a nota do insumo seja uma nota contendo só ela e que seja comunicado isso para a contabilidade. Entendeu? Para que não seja calculado ICMS. A outra questão... Isso é pelo CFOP.
pelo CFOP. Então, quando vem da indústria, é claro, porque vem da indústria, mas você não pode confiar na classificação de quem manda a nota fiscal. Você tem que fazer sua classificação interna. Então, ao lançar no seu sistema de automação, você tem que utilizar o CFOP que remete para a industrialização. Então, por exemplo, o CFOP 1101, que é insumos, né, dentro do estado de Minas, e por aí vai. E a outra questão que você colocou é sobre a nota de imobilizado, se existe alguma particularidade. A nota de imobilizado também, a particularidade é a questão do CFOP, né? Mas também existe a particularidade de fazermos a classificação correta desse imobilizado. Então, conforme as novas normas internacionais a partir de 2009, alterou a classificação do imobilizado. Então, o imobilizado é todo aquele bem que tem um valor individual superior a R$ 1.200 e uma vida útil superior a 1 ano. Né? Então, nessa classificação, esse item vai ser um item classificado como imobilizado. E a nota dele tem que ser separada. E material de uso e consumo? E o material de uso e consumo também. É interessante vir uma nota específica para ele, né? E a gente vai lançar também no CFOP específico, vai contabilizar como despesa. Um detalhe sobre material de uso e consumo e também sobre imobilizado é quando você compra esse item de fora do estado. Porque quando você compra de fora do estado, tanto em qualquer regime de tributação, você vai ter que calcular a diferença de alíquota, né? Então, você tem que ter cuidado no item de uso e consumo quando se compra de fora do estado. Isso é um detalhe que é importante. E essa diferença de alíquota vai ser por volta de 7%. Então, a gente tem que ficar atento nesse ponto. E é importante ter uma nota específica para isso. Perfeito. Me diz o seguinte, Thiago. Terceirização de mão de obra, mudando agora um pouquinho o tema. Terceirização de mão de obra, que é uma coisa que eu tenho visto muita gente falar aí. Terceirizar a mão de obra da padaria, terceirizar a mão de obra da indústria, achar algum mecanismo para terceirizar essa mão de obra, porque aí a padaria vai sair do simples, vai para o lucro presumido, mas a mão de obra vai ficar numa outra razão social. Isso funciona, é permitido, é legal? O que você acha disso? Olha, o que acontece? Temos que ter muita cautela nessa análise, né? A terceirização, ela sofreu toda uma evolução. Anos atrás, a gente não permitia a terceirização da atividade fim, né? Era só atividade de suporte que era terceirizada. Depois veio a lei da terceirização e permitiu essa ampla terceirização, né? E aí o que a gente diz é o seguinte: se existe a possibilidade, de fato, de terceirizar alguma atividade interna na empresa e que, de fato, não vincule a condição empregatícia, né? Você não mantém uma relação de funcionário, de empregado, empregador, de fato, essa relação de terceirização é interessante. Caso contrário, existem muitos riscos e problemas fiscais que podem estar surgindo. E isso é interessante, principalmente quando, por exemplo, uma padaria ou uma empresa, ela está aí no Simples Nacional, passando desse faturamento de 300 mil por mês e começa a estudar algum outro regime de tributação. Aí sim, analisando de uma forma com cautela e tendo os cuidados fiscais, essa terceirização vai ser interessante porque ela vai trazer uma grande economia nos encargos trabalhistas aí, mais no tocante do INSS patronal. E tem que ficar atento, porque terceirização de mão de obra, se você terceiriza uma mão de obra da sua empresa para prestar serviço para uma única empresa, isso é perigoso, né? Porque você vai ter uma interpretação trabalhista de vínculo empregatício, não é isso? Exatamente. Então, tem que ter todo esse cuidado, porque a outra empresa terceirizada, ela tem que ter realmente um propósito negocial. O que é a empresa que tem um propósito negocial na questão jurídica? A empresa ter propósito negocial é essa empresa ela ter uma relação de clientes, ter uma relação de fornecedores, né? Ela de fato existir, ela de fato ter um escritório administrativo, né? Ela de fato ter movimentação bancária. Então, isso é a empresa ter propósito negocial. Então, empresas criadas apenas para simular essa terceirização é um risco enorme. Maravilha. A gente está chegando na nossa reta final da live aí, Thiago. Vou te fazer aqui mais uma última pergunta. O estado de Minas Gerais foi o penúltimo estado na federação a aderir ao NFCE. Só falta Santa Catarina agora, né? A Tecnoev já trabalha com o NFCE há 4 a 5 anos, já temos mais de
quase 2 milhões de cupons emitidos pelos nossos clientes. Então, isso para nós já não é mistério, mas Minas Gerais está entrando esse ano. Tem muita gente, muita empresa ainda que não migrou para a NFCE em Minas Gerais, ainda está trabalhando com o antigo emissor de cupom fiscal, tá certo? O que a fiscalização tem olhado para a NFCE em Minas e como é que a fiscalização está mais atenta, está tratando com mais detalhe, mais agilidade? O que você tem de notícia que a fiscalização está olhando para esse mercado? O que ocorre? A fiscalização com a NFCE, ela está tendo uma informação com mais agilidade, né? O fisco está tendo essa informação imediata e está tendo também uma transparência e um maior acesso de números, né? Está tendo uma quantidade maior de informações com mais clareza. E o fisco, detendo essa informação, ele está conseguindo fazer fiscalizações mais rápidas. E, principalmente, o que é que nós já estamos sentindo? Nós já acompanhamos casos que o fisco acompanhou quase que em tempo real, vamos dizer assim, em questão de uma semana, um cliente que, por exemplo, se ele emitiu uma venda e ele não tiver saldo de estoque, o fisco hoje já está conseguindo ter esse acompanhamento, né? Então, a gente tem que ter cuidado, não só agora na NFCE, mas era algo que sempre foi orientado, que deveria ser feito, que é o correto, a gente ter o respaldo do saldo de estoque, né? Então, isso é um item que o fisco está fiscalizando muito, está tendo problema e precisam ficar atentos. Então, por exemplo, no caso específico de padaria, de setores alimentícios, produtos rurais. Muitos produtos rurais, o produtor normalmente não fornece a nota de entrada, né? E aí a pessoa, mesmo sabendo, ia lá e passava no antigo SF, né? E aí, por isso ficava. Hoje não. Hoje, ao passar na NFCE, o fisco tem a capacidade de verificar que não teve a nota de entrada nisso e cobrar essa nota e aplicar uma série de penalidades. Ou seja, comprar mercadoria sem nota, ir lá no supermercado, lá comprar um monte de mercadoria e não tirar nota para a padaria, para o supermercado, isso daqui a pouco vai ficar cada vez mais inviável, né? Porque o fisco vai detectar isso com facilidade. Já está iniciando, né? Então, o fisco já está com uma série de autorregularizações já disponível no ambiente digital e tem várias outras malhas que eles fazem internamente mesmo com seus auditores. E isso está ocorrendo de fato. Não é só para a gente aterrorizar o cliente. Estamos aí nos 2 minutos finais. Aí, Thiago, eu queria dizer para as pessoas que essa live vai ficar gravada no nosso canal de podcast, o TWCast, e vai também estar disponível no YouTube daqui a alguns dias. A gente vai disponibilizar e vai divulgar para vocês. Para quem quiser conversar com a Tecnoeb Informática, seja aqui pelo nosso WhatsApp, seja pelo e-mail tecnoeb@grupotecnoeb.com.br, seja aqui pelo meu telefone 996692521, prefixo 31. A gente vai estar disponível para ajudar no que for possível. Esse aqui é o papel que a gente pode mais disponibilizar para os nossos clientes, ajudar a passar por esse período de dificuldade. Eu queria agradecer, Thiago, e te dar aí os últimos segundos para você se despedir. Ok. Agradecer a participação, né? Esse momento que a gente poder estar ajudando, esclarecendo as dúvidas. Eventualmente, as perguntas que foram expostas e a gente não pôde responder, tem o meu Instagram, né? Também vou disponibilizar as demais mídias sociais e todas as dúvidas estamos à disposição para estar esclarecendo. Agradecemos a todos aí e estamos à disposição para resolver todas as dúvidas e conduzir as melhores decisões aí. Maravilha, Thiago, mais uma vez. E agradeço a participação, Márcio. A gente se fala. Grande abraço. Ok, muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.